Eu queria convidar os irmãos para lermos inicialmente dois textos. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Nesse sonho que foi contado aqui hoje, alguns são salvos, outros não. Não é assim o sonho? Quem são os que são salvos? São aqueles que não se salvaram. Aqueles que não quiseram salvar-se a si mesmos, esses são salvos. E aqueles que quiserem salvar-se a si mesmos, esses não serão salvos. E nós podemos rodear para a esquerda, para a direita, dar voltas com ideias para tentar burlar o que está escrito. Mas vai acontecer justamente como está escrito. Quem perder a vida por minha causa, disse Jesus, a salvará. Duas perguntinhas rápidas a fazer aqui. Existe meio termo? Não é esta palavra terminante? Que palavra mais sem saída? O bom é que mostra o caminho inequívoco. Mostra um caminho inequívoco. Os que se confundem, como está lá em Mateus 7, mas Senhor, como foi isso, Senhor? Os que se confundem não deram clareza, não deram atenção à clareza desta palavra do Senhor. Dê atenção a esta clareza. Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E como é que se vai ao Pai por Jesus? Negando-se a si mesmo, dia a dia, e tomando a cruz. A cruz, com certeza, era uma palavra muito agressiva nos lábios de Jesus. A cruz era um método romano de execução chocante, angustiante. E Jesus, que ia morrer numa cruz, usou da cruz como o seu evangelho. Se aparecesse um homem dizendo assim hoje: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua injeção letal,
e me siga. Tome sua cadeira elétrica e me siga. Tome sua forca e me siga. Segunda perguntinha muito importante é: cada um para si deve perguntar: eu estou tomando a minha cruz dia a dia? Todos os dias renunciando minha vontade. Todos os dias começando de novo com Cristo. Assim como recebestes a Cristo, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, nele confirmados, nele crucificados, nele mortos. Radical esse evangelho, não? Queria agora pedir que os irmãos abrissem outra passagem. Nós vamos ler uma passagem também muito contundente. Gostaria que os irmãos procurassem, durante a leitura, entender qual a semelhança dessa passagem com a anterior. Qual a semelhança e qual a diferença? Existe uma semelhança clara, mas existe uma diferença crucial entre essas duas passagens. Marcos capítulo 10. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Qual é, irmãos, a semelhança entre o texto anterior e esse aqui? Quem pensa que sabe a semelhança? Pode levantar a mão, não vou chamar você para falar, não. Qual é a semelhança? Poucos sabem a semelhança. A semelhança é muito simples. A semelhança é que, como na passagem anterior, é necessário negar-se a si mesmo e renunciar a tudo. Essa é a grande semelhança entre as duas passagens. Qual é a diferença entre essas duas passagens? Quantos pensam que entendem a diferença? Só um ou dois entendem a diferença entre essas duas passagens? Irmãos, necessitamos ouvir o Evangelho. A diferença é crucial, é o que faz a diferença entre a vida e a morte, é o que faz a diferença entre entrar no reino eterno ou ficar de fora.
É o que vai fazer com que um tenha as vestes nupciais e o outro não. Porque todos cremos na mesma doutrina, mas nem todos vivemos sob a aplicação diária desta doutrina. A diferença é fundamental, irmãos. Meu coração meio que desfalece ao olhar para a minha amada congregação e ver que os irmãos não sabem essa diferença. Tomamos um rumo, necessitamos fazer meia volta e vir para o eixo central, aonde Deus nos colocou décadas atrás. Falo a vocês com todo o meu coração. Quero entregar minha alma inteira a essa pregação de agora pela manhã. Irmãos, na primeira passagem, Jesus está simplesmente explicando o reino. Jesus está falando quem, se alguém. Jesus não está falando com ninguém em particular. Jesus está falando a todos. Se alguém. Jesus está dando uma explicação sobre as condições do reino. É muito diferente daquilo que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos. Qual a explicação de Jesus para esse jovem rico? Nenhuma. Jesus não explica. Jesus aplica. Explicações são conceitos. Ainda que você entenda o conceito, se dobre ao conceito, ainda não é suficiente, a menos que esta realidade do Evangelho do Reino seja aplicada à tua vida de maneira prática. Quatro décadas atrás, estávamos começando a pregar o Evangelho aqui, em Salvador. Havia um grupinho pequeno que reunia na minha casa, 14 irmãos. Nós começamos a estudar umas apostilas que eu havia traduzido da Argentina. Porta, caminho e alvo. A porta era arrependimento, batismo nas águas e o dom do Espírito Santo. E nós estudávamos aquela apostila e não avançávamos 1 centímetro. E voltávamos a estudar e éramos os mesmos. Um dia, já não sabendo mais o que fazer, orei ao Senhor e disse: o que está faltando? E o Senhor falou ao meu coração: para
de explicar e aplica. Houve um determinado sábado à tarde, onde os irmãos vieram, e naquela tarde não houve explicação de nada. Lemos o episódio onde Jesus prega para Levi, Mateus. Quantos de vocês lembram a pregação de Jesus para Mateus? A pregação de Jesus tem uma abertura, 3 pontos e uma conclusão. Lembram? Abertura: segue-me. Ponto número 1, segue-me. Ponto número 2, segue-me. Terceiro ponto, segue-me. Conclusão, segue-me. Eu me imagino no lugar de Mateus, sentado ali, com as bolsas cheias de dinheiro do lado. Deve ter sido uma eternidade depois daquele segue-me, os olhos de Jesus colocados em Mateus. E Mateus engolindo em seco e dizendo: o que eu faço? Perde, renuncia, nega, morre e vai após ele. A questão não é se você crê em Jesus ou não. Crer em Jesus é um mínimo para você se aproximar. A questão é quem, na verdade, manda na tua vida. Quem governa tua vida, teu dia a dia, tuas ideias, teus pensamentos, o uso do teu tempo que não é teu, o uso das finanças que não são tuas, a relação com os irmãos, as decisões que você toma que vão afetar seus filhos, estão sob que reino? O reino de Deus ou o reino da sua vontade? Essa é a questão. Naquele dia disse aos irmãos assim: irmãos, vamos fazer que de conta aqui que nós, cada um de nós aqui é como Mateus. Jesus entrou hoje aqui por essa porta e disse para nós a mesma coisa que ele disse para Mateus: levanta, deixa tudo e segue-me. Agora, vamos fazer o seguinte. Mateus vivia num tempo mais fácil. Nós vivemos no tempo das muitas religiões, com muitas confusões e com muitas falsas profecias sobre essa terra. Então Jesus vai fazer conosco diferente. Jesus vai ser muito, muito, muito paciente conosco. Ele vai nos dar uma semana inteira para pensar. Mateus teve que decidir na hora, mas Jesus sabe que nós somos confusos, atrapalhados e bombardeados pela teologia humanista que entrou na igreja. Então Jesus vai dizer: não, para vocês eu vou dar uma semana para vocês pensarem bem. Agora vocês vão para casa. Vocês, quando forem tomar o café da manhã, vocês pensem, que para ter direito a andar com Jesus, você vai ter que renunciar ao café da manhã. E assim com o almoço. E quando estiver no seu trabalho, olhe em volta, porque você vai ter que renunciar ao seu trabalho.
E mais, quando for dormir, bota a mãozinha na cama assim, deita e pensa se você está disposto a perder aquela cama. Me lembro que eu me entusiasmei tanto com a aplicação que eu cheguei a dizer: irmãos, se você for comer um sorvetinho, para pensar que você vai perder o direito de comer um sorvetinho. Bom, depois de uma semana, voltaram todos. E eu logo percebi que metade deles tinha entendido e metade não tinha entendido. Como eu sou muito generoso, aquela metade do grupo que eu vi que não tinha entendido, eu na época estava trabalhando aqui junto com um pastor, foi antes do Mário vir, estava trabalhando com um pastor de uma denominação, e ele acreditava nesse negócio de discipulado. Aí eu dividi meu grupo caseiro com ele, peguei metade e disse: vou te dar metade do meu grupo. Alguns diriam que foi maldade. Eu digo que foi direção do Espírito do Senhor. Um desses irmãos que lá estava é um dos pastores de vocês. Estou falando do Sérgio Avilés. Esse grupinho era um grupinho muito pequeno. Depois que esse grupinho se dividiu, ficamos com 7. Um deles era o Sérgio Avilés. Sérgio Avilés, formado em advocacia, filho de um homem que tinha trânsito junto ao sistema de BNH, que era o Banco Nacional da Habitação, construções e tudo. Pai do Sérgio tinha amigos de grande posse aqui em Salvador, e Sérgio deixou o Rio de Janeiro e veio morar em Salvador para trabalhar com esse amigo do pai dele. Era uma farra. Sérgio vivia num apartamento duplex ali na Graça, com um apartamento imenso. Só os móveis da sala custaram na época uma fortuna, o transporte deles do Rio de Janeiro. Sérgio morava junto com o patrão dele. O homem tinha um monte de carro na garagem. O Sérgio podia pegar o carro que quisesse, com chofer, tanque cheio de gasolina. Às vezes a gente saía rodando a cidade aí, num, sei lá o que era aquilo, um Landau, um carrão daqueles. E tinha um probleminha. Uma bênção junto com um pequeno problema. Esse patrão dele estava entrando numa negociação que ia dar tanto dinheiro, que assim, de bônus, o advogado, que era o Sérgio, de bônus naquilo, ia ganhar 18 apartamentos. 18 apartamentos no Parque Júlio César, que na época era um empreendimento relativamente novo. Um detalhe, porém, ele era o advogado. Ele tinha que assinar documentos. E em algum desses documentos havia algumas mentiras.
Como é que faz? Eu ouvi falar outro dia que há gente entre nós que, para não perder o emprego, obedece radicalmente o patrão. Se o patrão diz: diga que eu não estou. Alguém de vocês aqui faz isto? Muitos irmãos do nosso meio perderam o emprego por se postarem dessa maneira. Sérgio disse: não assino. E aí foi uma pressão muito grande. Você tem que assinar. Não vou assinar. Vai assinar. Não assino. Se não assina, perde tudo. Vai perder. Olha, são 18 apartamentos. E o salário. E a moradia. Solteirinho. Solteirinho. Pé de meia, feito. O próprio pai do Sérgio o pressionou. O pressionou de maneira forte. Sérgio foi ameaçado inúmeras vezes de perder o emprego. Por que eu estou contando essa história? Eu quero que vocês me acompanhem em 2 ou 3 detalhezinhos dessa história. Primeiro, é uma pergunta. O que vocês acham que aconteceu? O Sérgio perdeu o emprego ou não perdeu o emprego? Muitos de vocês já ouviram essa pregação lá atrás. Sérgio perdeu o emprego ou não? Todos os que disseram perdeu estão redondamente enganados. Não sabem o que aconteceu e ainda não entenderam a nossa mensagem de hoje. Agora vocês estão conferindo um com o outro, né? Alguém mudou de opinião? Sérgio perdeu o emprego ou não perdeu o emprego? Eu fiz essa pergunta por todo esse país. E fora desse país, em vários outros. E ninguém nunca acertou. Com exceção de uma irmãzinha que eu acho que foi lá do estado lá do norte. Não sei se lá em Boa Vista, se em Manaus. Nicole, querida, a Nicole está aqui na minha frente. Nicole, você não sabia que teu pai não perdeu aquele emprego porque ele não mentiu? Não? Sérgio não perdeu o emprego, irmãos. Havia 6 meses que eu havia aplicado a palavra à vida dele. E quando eu falei, vai lá e perde, vai lá e renuncia, ali ele perdeu. Renunciar é aqui dentro. Se é aqui dentro, é subjetivo. E você pode enganar você mesmo. Sabem qual é o sintoma seguro de que o Sérgio tinha perdido aquele emprego 6 meses antes? Sabe qual é?
que quando o assunto surgiu, ele não veio me pedir conselho uma única vez. Sérgio não veio: Marcos, olha lá, estão me exigindo, vou perder meu emprego. Estão entendendo? Para quem entendeu o Evangelho, essa pergunta seria descabida. Ai, o que eu vou fazer? Se eu não mentir, vou perder meu emprego. Ai, pastor, me ajuda aqui, meu irmão, ora por mim que eu não sei o que fazer. Se algum de vocês está numa condição desse tipo, volta atrás, lá para o começo, examina se você passou por essa porta, porque ninguém passa por essa porta se não renunciar a tudo quanto tem. É assim que vivemos, é assim que pregamos. Estava Marconi no grupo caseiro dele, e o homem mais rico do bairro bateu a porta. Marconi abriu a porta, e o homem estava ofegante, porque tinha corrido. Quando Marconi abriu a porta, o homem se ajoelhou na porta da casa de Marconi e falou: mestre Marconi, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que faríamos nós? Que evangelho temos vivido? Porque o que faríamos diz que evangelho estamos vivendo. Não, entra aí, senta aí, faz um cafezinho lá, senta aí. Ô meu querido, Jesus já fez tudo por você. Seria assim? Há espaço entre nós para pregar como Jesus pregou? Me suportem, irmãos queridos, nessa manhã. Esse sonho que nós ouvimos hoje foi dado pelo Senhor e é pertinente às nossas vidas. Me suportem, porque eu quero falar ao coração de vocês, do meu coração para o coração de vocês, segundo aquilo que Deus falou ao meu coração. Há muitos motivos, irmãos, pelos quais o evangelho do reino se debilita e tem se debilitado. Mas este que nós estamos falando é o principal deles. Falta de aplicação. Fazer discípulos não é questão apenas de instruir na palavra. A palavra precisa ser aplicada. Vou dar alguns exemplos. Exemplo 1. Ensinamos aos jovens, com toda a fogosidade espiritual, a diferença entre amor e paixão.
Ensinamos aos jovens o que é o casamento, o propósito do casamento, o que está por trás, qual o objetivo para casarem-se. Das Escrituras emana a necessidade, ou emanam várias necessidades, quando vemos esse assunto nas Escrituras. Uma das principais é que se vão se casar pelo propósito do Senhor. Devem ser maduros. Devem ser maduros. O Senhor nos ensinou a viver em família. Significa que esses jovenzinhos são filhos, de alguma maneira, de todos nós. Quantos de vocês na igreja não vivem essa experiência de amar os filhos dos seus irmãos como se fossem seus? Nós somos família, Deus nos fez assim. E desse ensino da importância do casamento, que vai ser um espelho da relação entre Jesus e sua amada igreja. Aí vem a necessidade de maturidade, de conselho, de oração, de conversas entre os pais, dos pais com os pastores, dos pastores com os pais, para que o Senhor mostre à igreja e aos jovenzinhos a quem amamos, o Senhor mostre um caminho seguro, uma decisão segura. Isso todo é um ensino. De que adianta esse ensino? Se quando dois jovens se apaixonam de forma fogueante, fogosa, não vou dizer fogosa porque daria a entender outra coisa, mas que o coração deles está em fogo. E nessa hora começa-se a baixar e baixar e baixar os critérios sábios, que não são nossos, que são do nosso Senhor, para fazer a vontade daqueles que não querem esperar em Deus. Isso é uma forma de dizer como devemos andar. As pessoas não vão seguir o que dizemos. As pessoas vão seguir aquilo que determinamos ou deixamos de terminar. Teríamos autoridade para intervir dessa forma? Teríamos autoridade, vem dos céus a autoridade para atuar com os jovens desta forma? Irmãos, a autoridade vem de Cristo. A sua palavra é viva e eficaz. Não há autoridade do homem, mas a autoridade de Cristo tem que vencer.
Quantos textos nas Escrituras a respeito de esperar em Deus, a respeito da prudência, a respeito da multidão dos conselheiros. Quantos desses textos são avassalados em prol da vontade humana? Onde impera a vontade humana, Jesus não está com uma coroa na cabeça. Dentro do coração de cada um há uma cruz e um trono. Se você está na cruz, Jesus está no trono. Se você está no trono, Jesus está na cruz, ainda convidando você ao arrependimento. Quantos outros exemplos poderíamos dar? Pessoas que querem ser pastoreadas e declaram que não querem ser confrontadas. Não tem nexo, irmãos. O pastoreamento envolve a confrontação de forma indispensável. Falamos de renunciar a tudo. Irmãos, temos que examinar na nossa vida prática. Eu comecei a me assustar quando eu comecei a ver algum tempo atrás a facilidade, a prontidão e facilidade com que alguns no nosso meio, tendo encargo, responsabilidade, ministério e vidas para cuidar, simplesmente deixavam esse ministério de lado todo, assim rápido, ao receber uma nova oportunidade noutro lugar de morar melhor. Há coisas que eu nunca entendi. Um irmão estava rodeado de irmãos que estavam felizes com ele. Ele estava crescendo. E dois irmãos me contaram da alegria que estavam com esse que passou anos capengando e finalmente despertou e agora estava querendo servir a Deus. Que maravilha! Eu estava feliz. De repente, esse irmão foi à minha casa para me avisar que estava indo morar numa outra cidade. Ele tinha sustento, ele tinha suprimento, mas lhe apareceu uma oportunidade de um belo acréscimo no seu padrão de vida. Ele não foi me perguntar, não foi me pedir conselho, ele foi me avisar. O que eu posso dizer? Mas ele me diz, eu não podia deixar de te avisar,
porque eu sei que você tem andado comigo, tem ido lá no meu grupo caseiro, eu sei que você estava feliz, e eu sei que isso vai afetar minha vida, eu tinha que pelo menos te falar. Mas ele me disse, eu estou indo respaldado. Eu conversei com dois. Os dois me respaldaram. Aí me perguntou: o que pensas? O que achas? Primeiro eu disse: irmão, o que eu vou achar numa coisa que já está decidida? Não cabe achar nada. Aí ficou um pouquinho encabulado. Não me lembro o que mais ele me disse. Ele estava visivelmente constrangido, porque ele conhece meu coração e meu pensamento. E eu só fiz uma pergunta para ele, que era a única coisa que importava. Eu perguntei: oraste? Você orou? Os dois irmãos que te aconselharam ir, algum deles disse: ora, antes de tomar uma decisão assim? Ele disse: não orei. Os meus conselheiros não me falaram para orar. No meu coração veio a palavra Icabode. Muitos de vocês sabem o que significa essa palavra. Icabode. Se foi a glória do Senhor. Eu queria falar até às 6 da tarde com vocês hoje. Um outro exemplo onde a prática dilui a palavra é com relação àqueles que saem, aqueles que abandonam a igreja. Quantos irmãos estão aqui, vivendo na graça do Senhor, que um dia lá atrás abandonaram o convívio da igreja, e depois de anos o Senhor tocou o seu coração, e retornaram, e vieram, e se tornaram fiéis ao Senhor. O Senhor é misericordioso, o Senhor restaura, o Senhor é restaurador. Entretanto, irmãos, nós precisamos ter clareza na igreja. Lá em Apocalipse, quando fala da noiva, fala que essa noiva tem um grande muro. Diz que vai falar da cidade, que é a noiva, mas fala muito mais do muro do que da cidade. É porque a coisa mais importante nessa cidade é o muro. Esse muro significa separação, fronteira, o que está dentro e o que está fora. Isto significa o muro. Leia Apocalipse 21 e preste atenção na altura desse muro e na importância desse muro.
Nós não podemos ter, irmãos, qualquer um que saiu do nosso meio é bem recebido aqui entre nós. E se aparecer um aqui hoje, eu quero ter a oportunidade de ser o primeiro a abraçá-lo. Mas o outro dia, estando eu numa reunião, um dos pastores me apresentou um homem queridíssimo de muitos de vocês. Um homem queridíssimo. Foi líder no nosso meio. Conviveu conosco por anos. Serviu ao Senhor. Fez discípulos. Se desanimou. E hoje está afastado do Senhor há anos e está numa condição de vida de pecado. E o irmão que eu trouxe me apontou, digo, por favor, chame ele aqui que eu quero conversar com ele. E ele estava totalmente constrangido. Ele estava com medo, quando chegou a essa reunião, de que fosse até mesmo rejeitado. Não, aqui você não entra. Eu disse a ele, eu ouvi qual é o problema. Eu disse a ele, querido, você está tanto tempo fora. Você não está apenas sem entendimento, você está sem ânimo, você está sem luz, você está sem indução espiritual. Você precisa, eu disse a ele, dar a você de novo a oportunidade de ouvir. Como você vai se fortalecer no Senhor se você não voltar a ouvir? Mas como é que eu faço? Não está cheio de grupos caseiros lá onde você mora? Fala, começa a frequentar um desses grupos caseiros. Já o pastor que me trouxe já estava com os olhão meio grande assim, tipo, uai, logo Marcos, com essa elasticidade toda? Eu disse, querido, você pode vir em qualquer reunião, desde que fique claro para você e para os irmãos qual é a sua condição. Os irmãos, vá lá, volte a reunir num grupo caseiro e os irmãos precisam ser informados que você está afastado do Senhor, que você está em trevas, que você está indo rumo à perdição e que nós como igreja estamos te abraçando. Irmãos, nós não queremos desqualificar ninguém, nem fechar a porta para ninguém. Mas a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Se não há verdade clara, não há salvação, nem para este, nem para os que estão numa reunião ali. A forma como tratamos os que se afastam é de extrema importância. Amá-los, abraçá-los, recebê-los, não significa qualificá-los. Nós não podemos qualificar aqueles que Jesus
não qualificou. Quando nós qualificamos pessoas que não estão qualificadas por Jesus, segundo os critérios muito claros das palavras de nosso Senhor, derrubamos o muro de separação entre a igreja e o mundo. E a igreja se torna um aglomerado de gente que está na luz, com gente que está na penumbra, com gente que não sabe onde está, porque não temos os parâmetros claros e as ações claras conforme as Escrituras. Vou pular um monte de coisa que eu tinha aqui. Vou pular do 1º para o 5º. 2º, 3º e 4º fica para o ano que vem. O resultado final de descuidos desse tipo da nossa parte, em Mateus 24, ali onde está a parábola do bom servo e do mau, versículo 45. Nós não vamos ler agora. Apenas fiquem com as Bíblias de vocês aí, porque eu posso apontar um ou outro versículo. Estava dizendo que o resultado final da falta de clareza dessas coisas que estamos falando produz desarmonia na igreja. Irmãos que reclamam de si, por que nós estamos aqui vivendo um negócio que nos ensinaram aqui e ali na esquina tem outros que estão ali com... não é a mesma coisa. E produz também algo que eu tenho nesses meses, que tenho pregado sobre a volta do Senhor. O meu coração está cheio de zelo por vocês, meus irmãos, para ajudá-los a entender que não existe bilhete de garantia de salvação. Todo aquele que está acomodado, todo aquele que está dando permissão voluntária a pecados, ainda que estes pecados não sejam grosseiros, mas se dá permissão, estão vivendo sério risco, estão correndo perto de um abismo. E eu zelo e oro para que nenhuma dessas ovelhas confundidas tropece e caia nesse abismo. Eu não tinha muito hábito de ler o Velho Testamento. De um ano para cá comecei a ler mais o Velho Testamento. E começo a ver a luta dos profetas. Os profetas pregavam ao povo sobre a condição do povo e sobre o juízo de Deus sobre eles.
E vocês sabem qual era a grande dificuldade que eles encontravam? O povo dizia para eles: somos filhos de Abraão. Tinham bilhete de garantia no bolso. Somos filhos de Abraão. Quantos podem ter na igreja hoje na mesma atitude? Meu querido, minha querida, não pense assim. Se alguém recebeu a Cristo como Senhor, deve assim andar nele. Essas parábolas, quero dar uma olhada muito rápida. Peço apenas mais uns instantes de atenção. Nessa primeira parábola do servo bom e do servo fiel, gostaria de convidar a que se sentissem incluídos nesta parábola, todos aqueles entre vocês que têm alguma responsabilidade espiritual por outra vida. Seja você novo, antigo, líder, discipulador, pastor, pai, mãe, marido. Todos aqueles que temos responsabilidades por outra vida, precisamos atentar nesta parábola, porque todos estes estamos inseridos nesta parábola. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Mateus 24, 45. Servo fiel e prudente, a quem o Senhor fez o quê? Confiou. Confiou o quê? Seus conservos. Se você tem responsabilidade pela vida espiritual de outra pessoa, você é uma dessas pessoas aqui. Diz que ele confiou para dar-lhe o sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Todos aqueles que estão incluídos precisam sublinhar qual é a sua responsabilidade aqui. Dar-lhes o sustento. São teus conservos, não são teus. Você pertence a eles para dar-lhes o sustento. Que sustento? Nosso modelo de discipulado e de obra tem um nome. Como é o nome dele? Como é o nome de nosso modelo? Nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus, em sua oração, em João 17, falando ao Pai, ele disse: eles são teus. Falando ao Pai sobre seus discípulos, ele disse: eles são teus. 8. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste.
Esse é o sustento, irmãos. Há uma condição para você dar esse sustento. Qual é? Habite ricamente em vós os versículos da catequese. É assim? Irmãos, você sabe quanta reclamação eu ouço? Dizendo assim, ó, ali onde eu transito, é discipulador, é líder, é todo mundo. Só tem a que está na apostila. Comecei a fazer um teste com a igreja. Comecei a perguntar quem sabia o que vinha antes e o que vinha depois. Irmãos, nós vamos gastar 1 minuto inteiro agora para repetir uma frase, tá? As apostilas são para nos levar para a Bíblia e não para substituir a Bíblia. Vamos comigo? As apostilas são para nos levar à Bíblia e não para substituir a Bíblia. Nós somos uma igreja apostileira versiculeira. Necessitamos correr. Todos vocês que estão investidos de responsabilidade com outras vidas, estão inseridos aqui nesta parábola que nós lemos, e Deus te deu uma tarefa: dar aos conservos que estão ao teu lado, seja discípulo, seja companheiro, seja esposa, seja filho, seja quem for, você tem que dar o sustento a seu tempo. E só há uma maneira. Qual é? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, está dando uma ordem para você. Habite significa que você é o responsável por fazer habitar. Quero procurar explicar para vocês mais ou menos como é que isso funciona. A palavra de Deus diz que nós somos espírito, alma e corpo. O corpo nós sabemos bem, 5 sentidos. Alma é aquilo que os psicólogos chamam de ego. No grego, aparece na Bíblia psique. É a nossa alma, é onde está a nossa razão, as nossas emoções, sentimentos e a nossa vontade. Isto é a alma. Mas lá no interior, Deus nos fez com um coração. Esse coração é o Espírito, aonde Ele entra e tem comunhão conosco. As funções do Espírito são comunhão, revelação, consciência. A consciência não é da alma, a consciência é do Espírito. Agora, não quero dar uma aula aqui sobre composição do homem. Quero explicar essa questão de habitar ricamente em vós a palavra de Cristo. A sua memória é como milhares e milhares de estantes que começam vazias, e você, com a sua vida, você vai enchendo essas estantes.
está na sua memória, está na sua mente. Você vê que os profetas memorizavam as Escrituras, Jesus memorizava as Escrituras, os apóstolos memorizavam as Escrituras, eles liam as Escrituras, eles meditavam nas Escrituras. Você sabe qual era o resultado? A mente ficava cheia. Como é que o Espírito Santo usa isso? Como o Espírito Santo pode nos usar? É simples demais, meu irmão. Quando o Espírito Santo usa o homem, a palavra de Deus diz que ele flui de dentro do homem. Se o Espírito Santo está fluindo de sua vida, quando ele flui, antes de chegar na sua boca, ele tem que passar pela sua mente. E ele vai lá nos arquivos procurar. Ele procura palavra de Deus que você colocou na sua mente. Lendo, meditando, anotando. Você colocou na sua mente. E o Espírito Santo usa aquilo que está na sua mente. Se você vai se encontrar com irmãos e a sua mente está abarrotada de preocupações, dos estudos, do trabalho, do lazer, dos esportes, o Espírito Santo vai querer fluir de você. Mas quando chegar na sua mente não encontra nada. E você não vai ter o sustento para dar ao conservo. Versículo 48. É muito interessante, porque diz: se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros. Passar a espancar, nós olhamos assim e dizemos: isso aí nunca, né? Alguém aqui já viu discipulador, ou seja lá o que for? Alguém ouviu alguém aqui espancando o outro? A palavrinha espancar, no original, nesse texto aqui, é a palavra tuptus, que não é necessariamente pegar uma vara e bater, tem o sentido de espancar emocionalmente. Se você tem pessoas a teu cargo, mas não habita em você ricamente a palavra de Cristo, você vai jogar e jogar e jogar em cima dele a tua palavra, a tua opinião, os teus pensamentos. Encerrando, o que devia de ser mais um sermão, a parábola das 10 virgens, que é simples demais. São 10 virgens, são todas da igreja. 5 delas são nécias. Sabe por que elas são nécias? Porque elas confiam que tem no bolso um bilhete de garantia. Tá tudo bem comigo, olha aí, minha lâmpada está acesa. Minha lâmpada está acesa, eu tenho luz de Deus. Ótimo, eu estou garantida. As virgens, a lâmpada está acesa,
elas têm luz de Deus, mas elas têm sempre no seu coração e na sua mente uma perguntinha assim: vai que essa lâmpada se apague, vai que não seja suficiente, vai que ali na esquina eu vacilo. Não, eu não vou ficar com o que eu tenho. O que eu tenho não me dá garantia. Eu quero mais. Veja essas duas figuras. 10 virgens vêm com a lâmpada na mão. E você olha de longe, as 10 são iguaizinhas, com a lâmpada na mão. Chega um pouco mais perto, tem 5 que parece que estão caminhando um pouco torta. 5 caminham direitinho e 5 caminham meio torta. Quando elas chegam mais perto, você vai ver que quem está certo são as tortas, porque elas estão com uma lâmpada na mão e na outra mão elas estão com um latão de óleo, carregando um latão. E a turma: exagerado. Vai que vai que apague a lâmpada. Você, meu irmão, minha irmã, que tipo de virgem você é? Por fim, a parábola dos talentos é tão clara, tão simples, que o sermão é de 30 segundos. Todo mundo recebe talento. O problema são os que enterram. Ninguém aqui que chegou ao reino dos céus, que chegou ao reino de Deus, ficou sem receber pelo menos um talento. A pergunta não é quantos talentos eu tenho. A pergunta é: cadê o meu talento? Está enterrado? Ou eu estou investindo minha vida no reino de Deus, para a glória de Deus, para a bênção dos povos, para o conhecimento de Cristo Jesus? Meus irmãos, renunciemos a tudo, hoje, aqui, agora. O Espírito Santo conhece tua realidade e teu coração. Renuncia o que tiver que renunciar hoje, aqui. Você que tem responsabilidades na igreja, coloca no seu coração a seguinte disjuntiva: ou eu vou me entregar à palavra de Deus, ou eu vou entregar meu ministério. Ou eu vou buscar que habite em mim a palavra de Cristo, ou eu vou buscar o mínimo de coerência e vou dizer aos que estão ao meu redor: procure alguém que cuide de vocês, porque eu não estou me dedicando a que a palavra de Cristo habite em mim. Eu creio que nenhum de vocês vai querer fazer isso. Se você fizer isso, vai enterrar seu talento. Meu irmão, minha irmã, unido meu coração ao Espírito Santo, aos meus companheiros amados, eu convoco a você nessa manhã:
desenterra teu talento. Desenterra hoje, aqui, agora. Não tome, não deixe para tomar em casa a decisão que você precisa tomar aqui, agora, diante do Senhor, te comprometendo com o Senhor, diante de teus irmãos. Deixe os parâmetros da palavra serem aplicados à sua vida. E aplique com graça e amor em todos aqueles que estiverem ao teu redor.